E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Guilherme e estamos aí para mais um vídeo sobre evolução pessoal, riqueza, prosperidade. Tudo que você pode sonhar, você pode realizar aqui na Terra. E a gente está aqui para ajudar. E hoje o tema é um pouco as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. A gente está passando por um período muito difícil de Covid. Eu achava que a gente já ia estar melhor nessa época, mas não. Você vê que estamos entrando aí num lockdown de novo e vai ter mais uns, ainda um período difícil para passar. Isso daí já vem acumulando, né? Desde o ano passado, as pessoas estão meio de saco cheio já. Eu lembro no início, a gente ficou trancado um tempão dentro de casa. E ainda alguns negócios não foram tão afetados, mas tiveram outros que praticamente quebraram. Você pega o setor de eventos, foi altamente afetado, o setor de turismo, altamente afetado. Pessoas que perderam entes queridos, você vê agora, principalmente aqui, a gente sente mais próximo, né? Antes a gente não sentia tanto, né? E isso acaba abalando a gente. Você acaba mexendo com a nossa esperança, mexendo com a nossa fé, você fica angustiado pelo fim disso aí, você fica com medo de se contaminar, você sofre com a perda dos outros, você sofre quando você perde um ente querido, você se coloca no lugar do amigo que perdeu um ente querido. E isso mexe com a nossa coragem, né? Mexe com a nossa fé, mexe com a nossa esperança. Você assiste a TV, às vezes, e vê uma notícia e você já sente medo. Você não sabe nem de onde vem aquele medo, mas você olha, você sente, né? Ou você vê uma notícia, que vai vir uma nova cepa, porque a vacina não vai pegar a nova cepa, porque não sei o quê. Isso aí deixa a gente angustiado, né? E a grande questão é, como você lidar com essas situações difíceis, não só da pandemia, mas no dia a dia mesmo. Às vezes a gente está passando por períodos difíceis que a gente sofre. E como que você lida com isso? Guilherme, mas o que isso tem a ver com prosperidade, com riqueza? Eu sempre falo, quando eu comento, que a riqueza, o dinheiro, ele é um fruto, ele é o final do processo. Mas nesse processo que você tem que passar para você gerar riqueza, para você gerar prosperidade, você tem altos e baixos. E quando você está lá embaixo, você tem que saber como agir para você não desanimar, para você não desistir. Se você não tem uma base forte, é muito fácil para você desistir. E desistir é o final. Se eu pedir para você assim, qual é o contrário de sucesso? Muitas pessoas vão dizer assim, é o fracasso. Não. O contrário do sucesso é desistir. O fracasso são etapas que você vai tendo. Se você quer ter sucesso, você tem que colecionar fracassos, porque é nos fracassos que você vai aprendendo e você vai ganhando sabedoria, entende? Que sabedoria é você aprender, é você saber fazer a coisa. Conhecimento, você conhece a coisa, mas você não sabe fazer. Agora, quando você conhece e você sabe fazer, aí você é sábio naquele assunto. E a sabedoria, ela é construída quando você faz, ou você erra. Se você erra, você aprende como fazer o certo. Se você acerta, você também sabe como fazer o certo. Então, assim, como que você busca a sabedoria? Nesse caso específico aí, eu sempre gosto de falar da Bíblia. Guilherme, mas você fala tanto da Bíblia, por que você fala tanto da Bíblia? Você é religioso? Gente, não tem nada a ver. Eu gosto de falar da Bíblia porque a Bíblia é o manual do homem. A Bíblia é o livro onde você mais encontra lições de prosperidade, lições de riqueza, lições de como você agir nas dificuldades. Sabia que a palavra mais citada na Bíblia
é dinheiro, incluindo ouro e prata. A Bíblia ela é um manual de prosperidade, entendeu? Todos os livros hoje que você pega de finança, a maioria das lições que tem neles, você consegue extrair da Bíblia, se você tiver a sabedoria para extrair dela, né? A Bíblia ela não é um livro simples, você tem que ter uma intimidade com a palavra para você conseguir entender o que ela passa. Então, assim, eu li essa semana o livro dos Salmos. E os Salmos é um livro muito legal para você extrair esse tipo de conhecimento. O que é os Salmos, Guilherme? Os Salmos, Salmos, ele veio da palavra saltério, em latim. O que significa saltério? Saltério é tipo um instrumento milenar que eles usavam antigamente, tipo um violino antigo, assim, sabe? Que eles usavam para fazer cânticos. Porque você pegar a época que foi escrito os Salmos, foi praticamente 1000 anos antes de Cristo, quase 3000 anos da época atual, quase não, mais que 3000 anos. Ele não existe, o papel e os instrumentos de escrita eram muito rudimentar e extremamente caros. Então não era todo mundo que tinha condição de ter isso aí. Então os sábios da época, para eles passar conhecimento, eles utilizavam muito de canções, cânticos e canções. Então eles faziam essas músicas e eles cantavam para o povo, que era a maneira do povo assimilar essa sabedoria da época. Então os Salmos, na verdade, são um conjunto. Salmos é o livro mais longo da Bíblia. Ele tem 150 capítulos. E são 150 capítulos escritos por pessoas que são considerados profetas, entendeu? Porque existem muito mais salmos do que 150 que foram descobertos, né, pelos arqueólogos. Mas, por que só 150 foi para a Bíblia? Porque a pessoa ela deveria ser considerada um profeta, porque o que é salmo quer dizer a palavra de Deus. Então, na Bíblia só tem a palavra de Deus. Quem foi que escreveu os Salmos, Guilherme? Os Salmos teve muitos autores, mas eu vou focar no principal, que foi o rei Davi. Ele escreveu em torno de 73 salmos, praticamente a metade. E quem foi o rei Davi? O rei Davi é o mesmo, aquela da história do Davi e Golias, que Davi era um pastor. E ele, naquela época, ele foi escolhido por Deus para conduzir o reino de Israel. Primeiro ele lutou com Golias, depois ele foi perseguido pelo rei de Israel, tal. Enfim, ele acabou se tornando rei. Ele lutou contra todos os reinos próximos ali. Ele conquistou todo mundo, sempre com a liderança de Deus. Então ele é reconhecido hoje como o maior rei que Israel já teve. Tanto que eu tenho um sonho de conhecer Israel, mas eles veneram lá. Tudo que você vai lá em Israel, o melhor hospital, a melhor escola, é tudo King David, que é rei Davi em inglês. Eles têm uma adoração por esse rei. E assim, esse rei, ele escreveu... O que ele escreveu nos Salmos? Ele escreveu todos os desafios que ele ia tendo e as dificuldades que ele ia tendo. Ele escrevia e como ele se relacionava com Deus. Então, assim, o que o Salmo nos mostra? Quando você lê os Salmos, você consegue enxergar como o rei Davi, ele agia e ele se relacionava com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu que Davi era o homem segundo o coração de Deus, ou seja, aquele que mais se aproximava da maneira como Deus pensava. Então, quando Davi ele estava ali escrevendo um salmo, ou ele estava numa batalha, ou ele estava numa dificuldade, e você está lendo esse salmo, é como se ele tivesse ali sentado do teu lado e te contando as angústias deles.
que é como a gente se sente às vezes. Às vezes a gente está angustiado com uma situação, a gente está preocupado, e quando você vê um dos maiores reis que já teve na face da terra, expressando, abrindo o coração dele, pedindo ajuda, ou louvando, ou agradecendo, ou pedindo perdão. Eu falei assim, o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quer dizer que ele era perfeito? Não, ele pecou e ele errou demais, mas ele tinha um senso assim de, putz, fiz cagada, vou ter que me retratar. E ele ia lá e pedia perdão para Deus, olha, eu sei que eu errei, me perdoa, e já vou fazer isso, vou fazer aquilo para tentar recuperar aquilo que eu fiz. Então, essa parte, ela nos permite ver como que a gente pode agir também. Eu aprendi muito lendo os Salmos, como ler, como orar, entendeu? Você vê ali como ele abre o coração e você aprende também, sabe? E isso, ele vai te gerando uma confiança, vai te gerando uma fé, sabe? Guilherme, mas eu leio os Salmos, mas eu tenho dificuldade de entender o que está escrito. Mas é porque às vezes você está lendo os Salmos, mas você não tem intimidade com a palavra. Isso aí você só vai desenvolver lendo. Você, de vez em quando, você pegar e fazer uma leitura, dar uma folhada na Bíblia. Você só vai desenvolver essa intimidade com a palavra se você for praticando. Não tem outra maneira, entendeu? Aí, assim, você sempre vai ter momentos de dificuldade na vida. O que os Salmos podem te ajudar? Conforme você vai vendo como o Davi vai agindo, você também vai gerando essa tranquilidade, essa paciência, essa confiança. Você vai renovando as energias no momento de dificuldade. Esse é o objetivo de você ler os Salmos. Então, assim, eu convido você, quando você estiver num momento de dificuldade, pega o Salmo 23, por exemplo, e dá uma lida. O Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor. Guilherme, mas eu não gosto de ler. Então, bota no YouTube, Salmo 23, Cid Moreira. Antes de dormir, você está num dia ruim ali, você coloca ali, escuta ele antes de dormir. Gente, eu garanto que você vai ficar refletindo, aquilo lá vai ficar na tua noite, vai te tranquilizar, você vai ser uma pessoa melhor, tá? Então era isso, a mensagem que eu queria passar para vocês, de como é bacana você ter esse contato com a palavra de Deus e falar assim, gente, Guilherme, você está falando de religiosidade. Não, eu estou falando de esperança, eu estou falando de fortalecimento pessoal, eu estou falando de você conseguir ter força no momento de dificuldade, eu estou falando de você, no momento que você tem medo, você ter coragem de enfrentar, porque muito dos teus desafios que você tem no dia a dia, a melhor maneira de você enfrentar é aqui, é na tua cabeça, entendeu? Claro que, por exemplo, uma doença que nem Covid ou qualquer outra doença que você tem, você vai ter toda a parte química, médica, que você vai, isso é uma coisa indispensável, você tem que entrar imediato. Eu vejo lá no laboratório que a gente acompanha lá, quanto antes a pessoa descobre e quanto antes a pessoa entra com a medicação, isso aí gera muito diferença. A gente sente assim que a recuperação é melhor, mas se a pessoa também está confiante, está com coragem, está se sentindo, está com autoestima, está com a mente sã, isso aí também influencia, tá bom? Forte abraço a todos, tenham todos uma ótima semana.